pra seguir o flow, já entendi. Flow. Segue o flow, né? Segue o flow. Tá ao vivo e tá aqui pra seguir o flow, já entendi. Vamos ver. Ó, tô pontualíssimo. Ah lá, oi, já começou, entrou uma pessoinha aqui, entrou duas, boa noite pessoal, Priscila Mello, da Baixada Santista, obrigado por estar aqui, olha a Sandra, oh, que bom, Carol, aê, Carol, olha só, Juliana mandando um oi, gente, muito legal, sabe, E primeira coisa de todas, né? Primeira coisa de todas eu quero agradecer por isso que está acontecendo, por essa coisa que eu estou vivendo. É uma coisa que eu jamais experimentei na minha vida. E usar a tecnologia para ampliar, né? Para usar como um amplificador da nossa voz, para fazer coisas legais, para empreender naquilo que você acredita. Eu falo empreender, mas isso aqui começou de um jeito, né? Tão maluco, tão inusitado quanto a pandemia que a gente viveu, né? E vivenciou. Então, o objetivo dessa live aqui, além de comemorar e agradecer a todos vocês por nós sermos 25.100, já somos 25.100 pessoas juntos nesse grupo aqui. Além de agradecer a vocês, porque vocês são o motivo disso existir, sem cada um de vocês aqui, não teria a menor razão de ser, eu estaria aqui falando sozinho, né? Mas vocês estão aqui, tem gente que me acompanha há muito tempo, tem pessoas aqui que são amigos, tem pessoas que são familiares, tem muitas pessoas que são pacientes e tem milhares de pessoas. Quando que eu imaginei na minha vida que eu ia dizer isso? Tem milhares de pessoas que eu nunca encontrei ao vivo, mas que eu converso aqui, que a gente troca informações, troca ideias e vamos aprendendo juntos nessas trocas e aí a gente vai crescendo. Então, primeiramente, muito obrigado por nós estarmos formando essa comunidade. Bom, o conteúdo dessa live hoje é um conteúdo livre, né? A gente vai falar aqui um papo bem descontraído, né? Como eu já disse, hoje é um vale tudo, né? Só não vale dedo no olho. e não vale golpe baixo nem dedo no olho. O resto vale tudo, né? Podem perguntar e aí eu vou ler aqui a pergunta, vou responder, né? Não tenho problema nenhum, não devo nada à justiça, né? Não devo nada aos homens nem a Deus, né? Quer dizer, a Deus eu devo temor, mas consciência está tranquila, então eu posso responder perguntas de quem quiser fazê-las. E me dá a conhecer também, né? Porque se tá juntando tanta gente, se tanta gente tem interesse em ver o que está acontecendo aqui, né? Seja da maneira mais simples, mais arcaica, né? Mais não tão elaborada assim que esse Instagram funcione até hoje, né? Mas mesmo assim despertando esse interesse, mesmo assim despertando essa paixão, esse gosto por fazer. Então, eu queria falar sobre o que é isso, né? Qual foi a minha ideia em começar a fazer esse Instagram, por que ele existe, o que eu gosto de dividir com todo mundo, muitas coisas que eu aprendo aqui, né? Tem muita coisa que eu posto que são as pessoas que vêm trazer para mim, às vezes me mandam no direct uma ideia e eu aproveito essa ideia e passo para frente, né? Então, o principal disso tudo, eu acho que é o compartilhamento de conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu não quero dizer assim, nossa, porque eu sou médico, eu sou doutor, então eu tenho muitas coisas a dizer, eu estou na Torre de Marfim, no Olimpo, né, e vou aqui distribuir aos plebeus a minha sabedoria. Não é isso, né? Eu tô falando de vida, porque talvez nesse Instagram eu fale 50% do tempo alguma coisa relacionada à medicina e psiquiatria, e outras 50% do tempo eu tô falando que a vida tá difícil, que eu fiz crossfit e fiquei cansado, que choveu, né? Que a vida é dura, que o Brasil não é aquilo que nós imaginávamos, né? E a gente engaja, né? Não é que vocês engajam, a gente engaja, porque nós somos pessoas de verdade, né?
Então eu nunca quis fazer desse canal alguma coisa engessada, pré-moldada, né? Toda bonitinha e asséptica. Talvez até seja por isso que até esse momento eu cuidei de tudo sozinho, mas eu também estou chegando numa fase desse canal, né, onde eu tô começando a pensar em me cercar de pessoas que estão na mesma energia que eu, né, me cercar de pessoas que têm os propósitos em comum com os meus, para a gente conseguir fazer uma experiência ainda melhor para quem chegar, né, para quem for visualizar o Instagram, né, e sem perder a essência, né, sem perder aquilo que nos trouxe aqui até hoje, né? Aquilo que nos fez sermos hoje 25 mil. Bom, já tô tendo um toque aqui da equipe. Doutor, precisamos de uma senha. A gente tá com a internet que não tá funcionando muito bem aqui no celular. Só coloca aqui pra gente ter acesso. Ai, meu, qual que é a minha? Eu não sei minha senha aqui. Não tem problema. Você tentar agitar aqui, porque tá no 4G e a gente não tá conseguindo fazer a... Eu não sei a senha do meu Wi-Fi, é minha mãe que sabe e minha mãe não tá aqui. Mãe, entra na live, fala a senha pro Douglas pra ele colocar o celular no Wi-Fi, que ele não tá conseguindo me assessorar. É minha mãe que sabe. Pô, você vê, né? O cara 42 anos e não sabe a senha do próprio Wi-Fi. Eu sei pagar o Wi-Fi, eu sou desses, né? Sou bom nisso. Eu sou esse tipo de amor, eu sou o amor provisão, né? Então eu faço a provisão e outras pessoas fazem o gerenciamento, né? Eu sou corpo e as outras pessoas muitas vezes são cabeça. Minha mãe, nesse caso, é cabeça. Estamos com quase 100 pessoas na live. Se quiser pedir para que as pessoas convidem outras pessoas para assistir, para entrar nesse bate-papo. Legal. Pessoal, já estamos com quase 100 pessoas aqui, maravilhoso, fantástico. Se você tem amigos que ainda não entraram, se você tem alguém que você quer apresentar essa live, se você tem alguém para quem você acha que esse canal possa ser interessante, útil, chame essa pessoa para entrar. A gente vai fazer um bate-papo aqui super descontraído, tranquilo, tá? Um aviãozinho para todo mundo. Manda um aviãozinho pro pessoal. Olha lá, eu falei que eu não queria ficar comercial, mas já começou, né? Manda aviãozinho, vai, curte, compartilha. Enfim, gente, vamos lá. Aqui tem já uma. A ideia de falar sobre a vida... pessoal, me ajuda. Carol, me ajuda aí com as perguntas que você achar legal. A ideia de se falar sobre uma vida de verdade nos aproxima. Estou aqui há muito tempo, te observando e questionando também. Legal. Sim, o que eu tento fazer quando eu tô aqui diante de vocês é alguma coisa muito minha, né? Eu já tive pacientes que trabalhavam só com imagem. Então eu tive um paciente muito jovem, 16, 17 anos, e a vida dele era tentar ser famoso. Ele queria, de qualquer maneira, alcançar fama. Então ele foi para Hollywood, fez curso de canto, fazia aula de violão, e ele tinha uma preocupação tão grande no que ele iria postar para ter um tipo de resposta do público, que ele acabava não postando nada. Ele não postava as coisas que ele gostava, ele não postava as coisas que ele sentia, ele só ficava preso em uma espécie de fórmula para postar a coisa perfeita que fosse arrecadar o maior número de curtidas ou a maior quantidade de engajamento e coisa assim. E isso é uma coisa que eu me orgulho em dizer que não faço, né? Eu não faço coisas absurdas, né? Porque não é da minha natureza, né? Não vou fazer nudes, nem vou ficar, né, fazendo dancinha de TikTok, porque isso não é da minha natureza, não é assim que eu funciono, né? Inclusive a minha equipe técnica aqui, né, já posso chamar assim, já me deu uma bronca por conta de um vídeo que eu fiz aí outro dia de manhã e apareceu um pedacinho da cueca e não é, né? Não é essa a intenção, né? A gente não quer passar aqui a mensagem errada. Né? Mas enfim, então o que eu posto, o que eu coloco é aquilo que eu sou, né? Eu não coloco aqui meias verdades ou mentiras, né?
Tem dias que são muito difíceis, penosos e dolorosos, inclusive já dividi com vocês, dia em que eu não tô bem, né? Como todo ser humano. E o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo o Brasil, aconteceu comigo a vida, aconteceu comigo um monte de imposto, de conta, né? E assim é que é a vida, né? Tem dias que você tá radiante, esfuziante, tem dia que, poxa vida, eu faço 2, 3, 4 vídeos, tá tudo dando certo, eu tô naquele flow, naquela onda. E tem dia que não, né? Tem dia que você, tá lá na sua e faz só o básico, a sua obrigação. Então, nesse canal aqui, o que eu mostro, o que eu coloco é aquilo que é a minha essência, é aquilo que eu sou, né? E eu não quero perder essa identidade de maneira nenhuma. Tá? Uma coisa legal aqui da galera, olha só que bacana essa perguntinha aqui. Ó. Perguntinha não, posicionamento. Acabei de te ver por aqui, minha filha nunca viu um médico negro. Ela vai se identificar, show. Ó, você acha que isso aqui eu inventei? Você acha que eu arrepiei agora porque eu inventei, né? Você acha que eu me arrepio porque eu mando? Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui. Quantas vezes dentro de um consultório, algumas pessoas entravam, algumas tomavam um susto de ver um cara negro sentado ali de avental. Será que é o enfermeiro? Será que eu tô na sala certa? E muitos outros, por outro lado, olhavam aquilo e falavam: parabéns, doutor. É a primeira vez que eu vejo um médico negro. E eu vou contar aqui uma história que eu já contei, que tá gravada aqui, lá atrás, no começo do meu Instagram. Eu ainda nem estava atendendo exclusivamente psiquiatria, eu atendia clínica também. E nesse dia, por acaso, era um plantão de clínica. E eu estava no consultório e entrou um senhor negro de 76 anos de idade. E ele se sentou diante de mim e ele me deu a mão para me dar os parabéns. Você já pegou na mão de um pedreiro? Você já pegou na mão de um homem que trabalhou a vida inteira com as mãos, com peso, com enxada, com cimento, com dureza, com pedra? Ele pegou com aquela mão enorme, aquela mão negra, ele pegou na minha mão e me parabenizou. E ele disse que ele nunca tinha visto um médico negro. E ele me disse que ele não sabia. Ele falou que ele não sabia que negros podiam ser médicos. 76 anos de idade. 76 anos de idade. Na hora da consulta eu, me segurei, não ia chorar ali na frente dele. Mas ele achava que não podia. Por quê? Porque na realidade dele não era possível. Na realidade da vida dele, tudo que ele aprendeu na vida, a vida toda que ele trabalhou com as mãos, com a força do corpo dele, a vida toda que ele trabalhou dessa maneira, ele nunca soube que uma pessoa negra poderia ser médica. E quando ele me viu, um homem de 76 anos, você já viu um homem de 76 anos chorar? Eu vi. E eu me segurei. Como eu não tô conseguindo fazer agora. Mas na hora da consulta eu me segurei. E ele fez a consulta, me parabenizou e saiu do consultório. E aí quando ele saiu eu desabei. Quando ele saiu, eu literalmente fui pro chão. Eu me ajoelhei
Eu me ajoelhei no chão. Me ajoelhei no chão e dei graças a Deus. Me ajoelhei no chão e entendi. Eu entendi que eu era a ponta da lança. Que muita gente sofreu muito. Muita gente pagou um preço inenarrável para que eu chegasse até onde eu consegui chegar. Muita gente negra fez todo tipo de trabalho inimaginável e sofreu coisas terríveis. Eu não costumo falar isso aqui porque eu não sou desses. Eu não tô aqui para ficar choramingando nada. Ninguém nunca me deu nada, eu nunca usei cota, não tenho nada contra, mas nunca usei. Tá? Sempre tive as coisas, não tenho nenhuma história de passei fome, nada disso. Meus pais são trabalhadores, eu sempre tive tudo e sou privilegiado. Sou de classe média, não sou rico, mas nunca me faltou nada. Mas mesmo assim, isso não me impede de entender tudo aquilo que os meus ancestrais passaram para que eu chegasse até aqui. Então, hoje, eu e você que é negro, e outras mulheres negras, e outras pessoas que sofreram, que são imigrantes, que são descendentes de italianos que fugiram da guerra, que são descendentes de judeus que fugiram da guerra, que são descendentes de alemães que fugiram da guerra, poloneses. A razão de você existir é toda essa linha ancestral que vem antes. Sem você aqui hoje, toda essa linha para trás não faria sentido. Então toda essa energia hoje está concentrada aqui, na cabeça desse alfinete. Então, quando alguém fala em representatividade, presta atenção. Presta atenção quando alguém falar assim, precisa ter um médico negro. Para quê? Para que essa criança não seja igual a esse senhor de 76 anos que achou que negro não podia ser médico. Não podia. Então essa pessoa, essa criança, esse jovem que vai ver que pode ter um médico negro, um ministro negro, um juiz negro, ele vai saber que ele tem outras opções, que ele tem outras chances que ele pode escolher, entre outras coisas. Que ele não precisa ser só jogador de futebol ou cantor de pagode. Que ele pode ser médico também, que ele também pode ser juiz, que ele também pode ser professor, que ele pode ser o que ele quiser ser. Que ele pode ser o que ele quiser ser. Então, representatividade importa. Importa nós ocuparmos todos os lugares, todas as pessoas, sem privilégios para uns ou para outros. Alguns precisam de uma coisa chamada reparação, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Muita gente elogiando, curtindo. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Não sei o que mais que vocês... Suzy Barbosa, eu e meu filho de 4 anos estamos apreciando sua live. Parabéns. Muito obrigado, Suzy. Muito bom você estar aqui. É fundamental que você esteja aqui. A razão disso tudo existir é porque você está aqui, é porque você para ouvir isso, né? E uma coisa também que eu queria salientar, que eu acho fantástica, fabulosa. Eu não gosto nem de falar esse Instagram, esse canal, durante a pandemia, ele se expandiu de uma maneira espantosa. Durante as eleições mais acirradas, eu não conheço na minha história de vida eleições que tenham sido mais acirradas, violentas, viscerais do que essas eleições. E você sabe o que aconteceu com esse canal nessa época beligerante, nessa época onde muita gente se odiou, nessa época onde um brasileiro queria matar o outro, e às vezes ainda tem uns querendo matar outros. Sabe o que aconteceu com esse canal? Ele cresceu. Ele cresceu. E você acha que aqui tem só bolsonarista? E você acha que aqui tem só petista? Você acha que aqui tem só sei lá o quê? Pessoalista? Não! Aqui tem de tudo. Aqui estamos todos nós. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos brasileiros. Nós somos pessoas que querem o bem comum, nós somos pessoas que querem evoluir.
Nós somos pessoas que têm uma energia que está além dessa coisa política. Lula passará, Bolsonaro passará, e nós vamos continuar. Nós é que estamos juntos, nós é que fazemos mudança, nós é que fazemos transformação. O que transforma é o amor, o que transforma é a atitude, o que transforma é o desejo de querer que as coisas melhorem, independentemente do governo de turno. Pouco me importa o governo de turno. Ouça isso com bons ouvidos, tá? É claro que me importa o governo de turno. Mas, em termos humanísticos, daquilo que a gente está falando, nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando de coisa grande. Muita gente me elogia aqui falando da minha simplicidade. Muita gente aqui me elogia falando da minha humildade. Mas o que eu estou falando agora é uma coisa extremamente sofisticada. É uma coisa extremamente refinada. Eu estou falando de evolução do ser humano. Eu estou falando do seu crescimento. Eu estou falando de você conseguir participar desse canal aqui e não ficar quebrando pau com o outro porque ele é desse ou daquele partido. Da gente se unir em torno de uma coisa maior. O que eu quero? Eu quero saúde mental. Eu quero harmonia. Eu quero alegria. Eu quero que minha família funcione. Eu quero eu funcionar. Se eu funcionar, o meu país funciona. Quanto melhor eu for, melhor é tudo ao meu redor. A minha energia vibra e eu espalho essa coisa boa, eu espalho essa coisa positiva que movimenta, que agrega e que produz alguma coisa que não seja só ficar xingando um ao outro, adjetivando um ao outro. Então, isso eu acho surpreendente. Durante a eleição, isso aqui cresceu. Durante a pandemia, isso aqui cresceu. E esse fenômeno, ele é devido a você. Esse fenômeno é devido a você. Você são 25 mil. Tem alguns detalhes aqui. Primeiro que nós estamos numa live internacional. Tem Meu Deus! Nos Estados Unidos, tem gente de vários lugares aí assistindo. Né? Somos agora 130 pessoas, batemos 140, estamos 130. Mamãe entrou. Ô mãe, fala a senha do Wi-Fi pro Douglas. Passou já? Tá tudo certo. Ó, pessoal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas, terra maravilhosa. Depois, se o pessoal puder falar de que cidade está falando, é legal pra gente saber aqui um pouquinho de onde estamos chegando. Tá? Ó a assessoria, ó a assessoria. E aí, galera, ó a equipe. estamos aqui, ó. Algumas perguntas interessantes aqui, tá? Quem foi que fez essa pergunta do Janeiro Branco? Pra gente falar um pouquinho a respeito. Quem foi? Gomes Santos. Legal. Jaqueline. Legal, Jaqueline, falar sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental. Cada vez mais esse tema tem sido colocado e ventilado de maneira a gerar alguma coisa que nós chamamos de psicoeducação, tá? Se você quiser colocar um termo mais leigo, né? Isso se chama normalização. Saúde mental tem que ser normalizada, né? O que quer dizer normalizada? Você não pode falar que você deu uma topada e quebrou o dedo do pé. Ninguém vai ficar te julgando e apontando o dedo pra você e falando: ai, quebrou o dedo do pé, ai, que inútil que você é, hein? Um pouquinho de boa vontade esse dedo não quebrava, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, eu acho que você precisa de igreja pra curar esse dedo, né? Eu acho que você precisa mudar de tênis, né? Eu acho que você precisa fazer mais esforço. Ninguém fala isso quando você quebra o dedo. Quando você quebra o dedo, todo mundo fala: nossa, quebrou, né? O que nós vamos fazer? Trata o dedo e vamos esperar o dedo recuperar. E com saúde mental, tem que chegar uma época que vai acontecer isso também. Tem que ser normalizado isso. Nós temos cabeça, nós temos mente, nós temos sentimento. E é tudo que nós temos, né? Simplesmente é o que nos move. São os nossos afetos, são os nossos humores.
É tudo que afeta o nosso desempenho no trabalho, é tudo que afeta nosso casamento, é tudo que afeta nossa relação com filhos, é tudo que afeta nossas relações interpessoais. E a gente quer colocar tudo isso aonde? Num vidro fechado e falar que, eu tô sempre bem, eu tô sempre super feliz, eu tô bombando o tempo todo. Não. Nós estamos adoecendo, né? Nós temos problemas com saúde mental e esses problemas precisam ser encarados de frente, porque os números não mentem. Quer número? A OMS já estabeleceu isso há mais de 10 anos. Depressão é a doença que mais afasta a população economicamente ativa do trabalho. Depressão é primeiro lugar, não é acidente, não é dor nas costas, não é enxaqueca, não é infarto. O que mais afasta a gente do trabalho é depressão, tá? Isso é número. E aí, o que nós vamos fazer? Falar que depressão não existe? A gente não vai tratar esse problema? A pessoa é afastada do trabalho, ela deixa de ganhar dinheiro, ela deixa de produzir, ela vai ser estigmatizada, vai demorar para ser curada. Então você quebrar um trabalhador, deixar ele deprimir, ou deixar ele ter um burnout, ou ter um ambiente de empresa, de trabalho, de vida, que propicie o adoecimento, é muito pior, custa muito mais caro para a sociedade do que preservar a saúde mental dessa pessoa. Então, preservar, fomentar, promover saúde mental é essencial. É inteligência, é economia inteligente. A gente adora bater palma para suíço, a gente adora bater palma para dinamarquês, a gente adora bater palma para canadense. Você acha que lá no Canadá a especialidade mais cara, o médico que ganha mais dinheiro é o médico que faz transplante cardíaco? Lá nem deve ter médico que faz transplante cardíaco. Sabe por quê? Porque no Canadá tem uma coisa que chama PSF e tem um monte de médico ajudando as pessoas a fazer atividade física, a comer direito, a não ser obeso, a cuidar do colesterol, a não fumar cigarro. Então ninguém precisa fazer transplante cardíaco, né? Mas aqui ninguém vai bater palma pra isso, né? Pelo amor de Deus, que coisa. Não. Preciso de um cirurgião, né? Preciso de um coração biônico, né? Eu preciso de um stent não sei quanto, né? Eu preciso de um médico que ganhe 50 mil reais por cirurgia, tá? Por quê? Porque a gente gosta de tratar consequência. A gente gosta de tratar complicação, né? E a gente não vê que os países geniais que a gente tanto admira, bate palma, eu quero ir para a Europa. Lá a gente previne. Lá você previne. Lá você lida com medicina de multidões. Lá você faz isso. Você faz exercício, você come melhor, você não trabalha até ficar extenuado, né? E pronto. Por isso que as pessoas vivem melhor, né? É por isso, por prevenção, tá? E prevenção. Prevenção parece básica. E as pessoas confundem básico com banal. As pessoas confundem básico com coisa simples, com coisa pé de chinelo. E o básico é fundamental. O básico não é banal. O básico é fundamental, é básico de base. Você não constrói um prédio alto, um arranha-céu, sem ter uma base sólida, sem ter alicerce. Então, o básico é fundamental. Dormir, tomar água, fazer atividade física, ter lazer, ter vida em família, descansar, ter um momento onde você pode ficar sem pensar em nada. Isso é básico. E o básico significa que tem que ser feito. Se não estiver sendo feito, uma hora ou outra vem a conta. A consequência vem. E os números estão aí para mostrar isso. Não precisa acreditar em mim. Acredita na OMS. Alguns detalhes. Avisa a galera que a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, pessoal. Não precisam se desesperar. Se você tá achando legal, se você acha que pode servir para mais alguém, né? Se você chegou agora e queria ter visto o começo, tranquilidade, a live vai ser salva. Tem gente aqui que sabe fazer isso, não sou eu. Falar sobre, muita gente perguntando, né, sobre o canal no YouTube. Canal no YouTube. Quero fazer, acho super legal. Tem gente aqui que sabe fazer isso, não sou eu. Até o final de janeiro vamos estar com o canal no YouTube. Então o Doug tá falando que até o final de janeiro nós vamos ter um canal no YouTube, tá bom?
É o Doug que tá falando, cobrem esse homem, tá? Tô Cobrem, aqui, ó, vamos junto. cobrem esse homem, não cobrem a mim, tá? E eu quero fazer porque eu acho animal o YouTube, eu acho que temos que fazer mesmo, expandir nossa voz. Pergunta... cadê aqui a pergunta? Da enfermeira Roberta Georgia. Você acha que vamos conseguir recuperar as ações baseadas na reforma psiquiátrica? Aqui tá pulando aqui, ó. Na reforma psiquiátrica, como os hospitais dia... peraí, que tem que ter... Eu acho que eu já entendi o que é. Eu acho que eu já entendi o que a Roberta Georgia quis perguntar. Né, Roberta Georgia? Residências terapêuticas e CAPs bem estruturados? A Roberta Georgia é a senhora responsável, né? Por isso aqui que chegou na minha casa, né? E queria ficar na moita. Obrigado, viu? Lindo. Eu gostei muito. Se eu tô sabendo certinho quem é a Roberta Georgia, ela é uma enfermeira, docente, tá? Professora de faculdade. E começou a me seguir há pouco tempo e tem sido assim extremamente carinhosa, dando incentivo, dando força, né? Me empurrando para frente para a gente crescer junto. Então, essa questão da reforma psiquiátrica, essa questão do fechamento de alguns locais onde não era adequado você ter esses pacientes, essas pessoas, né? Isso é uma coisa que tem dois lados, né? Não é só bom e também não é só ruim. De fato, nós tínhamos locais onde não era um local insalubre para que você tivesse um ser humano. Não interessa a condição mental daquela pessoa, né? Um lugar insalubre, um lugar indigno, né? Por outro lado, existiam muitos locais onde você tinha uma estrutura preparada para receber essas pessoas. Sabe por quê, pessoal? Pelo seguinte motivo, prestem bem atenção nisso. Às vezes, a maioria de nós nunca viu uma pessoa em surto, tá? Você nunca viu, né? Alguns de nós já viram, mas muitos de nós nunca viram uma pessoa em surto, nunca viram uma pessoa psicótica, nunca viram uma pessoa que não está no gozo das suas faculdades mentais. Essa pessoa, ela pode representar um perigo muito grande para outras pessoas ou para ela mesma. Portanto, fazer o manejo desse paciente exige um ambiente que seja adequado para isso. E um ambiente adequado para isso tem que ter uma série de limitações e controles, sem contar naquela equipe treinada para conseguir fazer esse tipo de manejo, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são cortes, e esses cortes às vezes estão fora de contexto, né? Se a gente pega aquela fotografia de uma pessoa restrita no leito, né? Grosseiramente falando, amarrada na cama, você vai falar, meu Deus, que é isso? Isso aqui é medicina da Idade Média, né? Como é que tem uma pessoa amarrada na cama? Essa restrição muitas vezes faz-se necessária, até que a pessoa saia do surto, até que ela deixe de representar um perigo para ela mesma. O prejuízo, se ela estivesse solta, seria maior. Ela pode se cortar, ela pode cometer suicídio, ela pode atacar uma outra pessoa, né? Uma pessoa que é esquizofrênica, ela tem uma percepção da realidade completamente distorcida. É desorganização do pensamento e do comportamento. Então essa pessoa está em perigo. Nós trabalhamos aqui com relação custo-benefício. Ninguém é sádico de falar, não, tem que amarrar todo mundo, vamos deixar todo mundo trancafiado. Não. Não existe esse sadismo, não existe prazer nenhum. Eu não tenho prazer algum em algumas vezes que eu tenho que fazer a recomendação de uma pessoa ficar restrita, física ou quimicamente. Mas eu tenho a consciência e a responsabilidade na minha profissão de saber que naquele momento aquilo serve como proteção para a pessoa. Se ela não estivesse com aquele tipo de contenção, ela podia simplesmente perder a vida. Perder a vida em liberdade ou preservar a vida restrita por alguns momentos
eu prefiro restringir por alguns momentos. Eu não sei se a gente vai conseguir retroceder, tá, Roberta? Não sei, tá? Mas quando vocês pensarem em hospitais psiquiátricos, pensem com carinho, tá? Não falem a primeira coisa que vier na cabeça. Não se deixem levar por essas emoções de WhatsApp, tá? Nem todo mundo viu um paciente surtado. Nem todo mundo tem um paciente em casa esquizofrênico e tem que manejar esse paciente. Nem todo mundo tem um paciente em casa, um irmão, um primo, um tio com déficit intelectual grave. Nem todo mundo tem uma pessoa com um transtorno de espectro autista em nível grave, onde essa pessoa se agride, onde essa pessoa passa fezes na parede. Ai, Frederico, você está exagerando. Eu não estou exagerando, tá? Não toma banho, não quer comer. Então como é que você maneja essa pessoa? Se você pisca 1 minuto, ela sai pra rua, se perde, né? Se um idoso sai pra rua e ele tá fora de si e acontece alguma coisa com ele, quem vai ser responsabilizado, né? Isso é abandono de idoso, né? Vai ser responsabilizado o filho, o tio, alguém, né? E essas pessoas exigem manejo. São pacientes complexos. É a mesma coisa que falar assim, é judiação, deixar um paciente na UTI, cheio de tubo, cheio daquelas coisas. Tá bom, tira da UTI e põe na tua casa, tomando suco de laranja. Vamos ver quanto é que dura o paciente. Entendeu? Acho que sim. Vamos lá. Óleo de cannabis para depressão e ansiedade e compulsão alimentar. Posso ser curto e grosso com óleo de cannabis? Vou me permitir ser curto e grosso com óleo de cannabis. Pessoal, eu estive agora, em 2022, no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria. É um dos maiores congressos de psiquiatria do mundo. A psiquiatria do Brasil é uma psiquiatria de vanguarda, acredite se quiser, tá? Vem muita gente aqui pro Brasil aprender psiquiatria. A psiquiatria do Brasil não é brincadeira. E o que nós estamos vendo com as pesquisas com o extrato de canabidiol? Nós estamos notando que para depressão e ansiedade os resultados não são promissores até o momento. Para bipolaridade, não promissor até o momento. Para esquizofrenia, não promissor até o momento. Para onde é que o extrato de cannabis tem respondido bem às pesquisas sérias? Tem respondido bem para tratamento de dor crônica, tem respondido bem para tratamento de epilepsia refratária à medicação, tem respondido bem para casos de TOC grave, transtorno obsessivo compulsivo. Porém, em todas essas pesquisas, o que se faz é uma associação. Você não deixa de tomar a medicação alopática, você associa o extrato de canabidiol, tá? Então, para ser curto e grosso, é isso. É o que os estudos estão mostrando. Ai, Fred, mas meu vizinho, ai, mas meu primo, ai, mas o meu tio, ai, mas a menina da igreja que tomou canabidiol e não sei o que e melhorou. Eu estou falando de estudo, tá? Não vou falar de casos anedóticos. Quando eu digo anedótico, não é piada, não. Às vezes funcionou para ele. Ok, tá? Mas eu não posso prescrever isso como se fosse funcionar. Eu não posso prescrever canabidiol para tratar depressão, assim como eu prescrevo fluoxetina, tá? Não tem estudo que comprova isso, tá? Tenho esperança no canabidiol? Tenho sim, sabe? Espero que os estudos consigam comprovar que ele tem ação em muitas coisas, em muitos transtornos da psiquiatria e que ele possa ser empregado com responsabilidade. Aí sim, tá? Então, para o canabidiol, por enquanto é isso. Epilepsia refratária, dor crônica e toque grave. Vamos lá, Patrícia Nalim, da Fundação Casa, falou para você dar uma palestra lá. Chama no direct. Chama no direct, que a gente dá sequência nessa conversa. Sim. Sim. Falar em Fundação Casa, cadê o meu amigo Trinquinato? Trinquinato, você tá aí? Zé Luiz? Ele falou que ele ia entrar na live, não vi ele ainda aqui. Uma outra... Falando em Fundação Casa,
o Zé Luiz Trinquinato, ele foi meu líder de jovens na época da igreja, e durante muito tempo eu trabalhei com o Trinquinato. Eu queria que ele tivesse aqui para ele atestar. Ele tá? Ô Tri, ô Tri! Olha ele aí, ó, ciclista. Ô Tri, não é verdade que você era meu líder de jovens na época da igreja? Chama ele aí. Ô Tri, entra ao vivo aqui, vou chamar você. A Patrícia Malim falou oba. Como é que faz aqui? Vou chamar... Fala pra ele pedir pra entrar. Ele tem que pedir pra entrar. Ô Tri, pede pra entrar na conversa aqui. Pede pra você entrar. Você sabe como faz? Manda um pedido pra você entrar que eu vou permitir que você entre aqui pra gente falar um pouquinho dessa época aí de igreja, de grupo de jovem, dos trabalhos que a gente fazia. Que não era brincadeira não, rapaz. O negócio era coisa do Rambo, viu? É que só eu falando, às vezes, nego não acredita. Agora tá aí o Trinquinato que vai bater o martelo e falar que era verdade. E depois, se quiser... Enquanto ele se acha aí, fala que autismo é muito específico pra criança. Tem alguém querendo saber sobre autismo? Galera pedindo papel, ver se o Trinquinato já tá aqui. Não tá. É José Luiz Trinquinato. Ih. Ah, e o Tri ele não sabe, ele é igual eu. O Tri é igual eu. Mas tudo bem, outro dia a gente conversa, então, e aí mas eu vou contar aqui, em breves palavras, o que a gente fazia, né? Falando em Fundação Casa. O Trinquinato, ele teve uma experiência muito grande com população carcerária. E na época que ele era meu líder de jovens, eu tocava bateria e eu aprendi muito da Bíblia com o Trinquinato, né? Aprendi muito a Bíblia com ele e aprendi a trabalhar muito com ele. E então a gente ia no presídio, no Ataliba Nogueira, né? Lá em Hortolândia, no Ataliba. E aí ele me levava no Ataliba, a gente tocava, eu tocava bateria, eu cheguei a pregar. Eu cheguei a pregar no presídio, né? Garoto, 17, 18 anos, né? É o Mbappé na Copa e eu no Ataliba. 17 anos, é o Pelé na Copa com 17 anos e eu no Ataliba com o Trinquinato lá, né? Então, você imagina o impacto que aquilo teve na minha vida, né? De ver como é que é por dentro de um presídio, passar por aquela revista, né? Ver e sentir aqueles semblantes carregados daquelas pessoas com toda aquela dor das suas culpas ou toda aquela raiva e a gente poder sentar e falar de Bíblia e falar um pouco de esperança e ver que muitos deles se apegavam àquilo e falavam, poxa vida, né? Pode ter alguma coisa diferente, tem alguma chance diferente lá fora. E não foi uma nem duas vezes que nós fizemos isso não, né? E essa foi a parte do evangelho, né? Eu preguei muito com o Trinquinato, né? Ele me dava muita oportunidade na igreja, então além de cantar e tocar bateria, eu ainda preguei muito, fazia todas aquelas coisas de líder de jovens, a gente jejuava, orava. Naquela época não era brincadeira, não. Naquela época, hoje em dia, sabe o que eu ouvi já, pô? Hoje em dia tem gente que fala que é evangélico não praticante, cara. Tipo na época que falava católico não praticante. Hoje em dia tem evangélico não praticante. Na minha época não tinha dessa, não, cara. Na minha época era, olha, a gente era da extrema direita de Deus, tá ligado? Falando aqui, ó. Ó o Tri. Excelente em tudo sempre, sempre disposto e nunca se negou a nada. Isso é verdade, o Tri sempre falava isso, que eu não falava não. Comigo não tinha palavra não, né? Então essa era a parte do evangelho. E na parte do trabalho, eu trabalhei muito com o Tri, viu? Trinquinato é professor do Senai, sabe tudo de serralheria, torneiro mecânico. Aí, naquela época que eu tava na transição, né, do presta ou não presta vestibular, né, 17, 18 anos, não sei o que eu faço, preciso trabalhar, o Tri me pegava em casa e a gente ia dar manutenção em ar-condicionado,
fazer serralheria em consultório de dentista, a gente limpava calha, fazia peça, fazia de tudo, meu amigo. A gente trabalhava no duro, entendeu? E trabalhava firme mesmo. Isso foi importante para mim. Foi importante para eu saber como é que é a vida, como é que se ganha a vida trabalhando. E eu tinha prazer em ver a prosperidade do Trinquinato, porque ele sempre, nunca dependeu de nada, de ninguém, sabe? Sempre teve uma vida organizada e sempre me serviu como exemplo de um homem probo, né? De um homem reto, né? Então eu trago esse exemplo aí e é uma coisa que fica marcada dentro da gente. E naquela época, meu amigo, tinha azeite nessa botija, viu? Naquela época, meu amigo, nem beijava na boca. Eu fui beijar na boca com 18 anos. Com 18 anos. Depois de sair da igreja, né? Daqui na igreja, não. Autismo. Um assunto importante, principalmente em crianças. Olha, pessoal, transtorno de espectro autista é uma coisa, assim, realmente que está aumentando a prevalência nos nossos dias. E isso é uma coisa curiosa, porque não se sabe ao certo se o diagnóstico está aumentando porque temos mais profissionais qualificados para fazer o diagnóstico, ou se está acontecendo algum outro fenômeno que nós ainda não compreendemos, que está fazendo com que mais crianças desenvolvam ou nasçam com autismo. Frederico, o que causa autismo? Não se sabe. É genético? Pode ser que também seja. É a alimentação, é a exposição da gestante a alguma condição enquanto ela está grávida? Não se sabe. Durante uma época terrível, um médico acabou lançando um artigo numa revista conceituadíssima, revista, acho que Lancet, revista médica Lancet. Um médico super renomado lançou um artigo dizendo que vacina estava fazendo com que crianças nascessem autistas. E aí começou um movimento anti-vacina. Tá? Lá atrás. Depois vocês deem um Google aí, eu não lembro isso de cabeça, a informação assim precisa, mas a história é essa. Teve um médico que fez esse desserviço, falou que vacina causava autismo, e aí começou um movimento anti-vacina. Tá? E depois, sabe o que aconteceu com esse médico? Foi cassado. Tá? Ele não pôde mais exercer medicina, a revista teve que se retratar e pedir desculpas, mas aí o estrago já estava feito, né? E aí até hoje a gente tem todo tipo de história, né? E coisas aí, movimentos anti-vacina. Autismo é um assunto muito específico. Eu tenho vídeos gravados sobre autismo. Eu acho que depois vale a pena a gente conversar mais aprofundadamente sobre isso. Uma live só sobre isso. Fazer uma live só sobre autismo. E eu vou subir o material de autismo que eu tenho. E eu vou colocar no Stories. E aí depois vocês têm a oportunidade de ver o vídeo inteiro. Só que meus vídeos, tem muito vídeo que é raiz, viu? Não tem videozinho só de 3 minutos, não. Porque não dá pra explicar esse tipo de coisa em 3 minutos. Tá? Tem 10 minutos, pelo menos, conversando ali, falando. Porque, poxa vida, né? 3 minutos, 2 minutos, 30 segundos. Isso aqui não é TikTok, né? Isso aqui é um pingo de medicina. Tudo bem que nós não estamos em Harvard, mas é um pingo de medicina, né? E não dá pra falar de medicina em 3 minutos, vocês me desculpem. Vamos pro YouTube depois. Vamos pro YouTube depois. Vamos lá. Tem 2 perguntas aqui, 2 temas. Falar sobre religião e psiquiatria. Falar sobre TDAH. E o que te atraiu para a psiquiatria. Então são 3 temas, você pode escolher um. Religião e psiquiatria. Se vocês querem saber disso do ponto de vista acadêmico, a espiritualidade, a fé, ela está muito ligada com a melhora ou a prevenção de parâmetros em saúde mental. Gente, o gato tá na tela lá fora e tá fazendo um barulhão. É a Clarice. Sai, Clarice! Quer participar? Sai daí! Pega ela pra mim que ela tá me atrapalhando. Pronto, você vai tirar a Clarice dali. Tá. Temos uma assessora de gatos que vai cuidar.
Ó, então, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de estudo, espiritualidade ajuda, tá? Espiritualidade traz melhora de sintomas depressivos, ansiosos. Espiritualidade faz sentido na psiquiatria, tá bom? Então isso não é uma opinião minha. Isso aí tem calhamaços de estudo já comprovando essa correlação positiva entre espiritualidade e psiquiatria. TDAH. TDAH está mais ou menos do mesmo jeito que o TEA, né, que o transtorno de espectro autista, aumentando muito o diagnóstico atualmente, né? Também não sabemos se o diagnóstico está aumentando porque tem mais profissional capacitado ou se o diagnóstico está aumentando porque tem mais gente com TDAH, né? Então, eu ia fazer a piada do Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, mas só metade das pessoas iam entender a piada porque a outra metade é jovem demais, né? Mas, enfim, não se sabe, né, o que está levando a esse fenômeno de mais casos de TDAH. Particularmente, né, e não só eu, mas muitos psiquiatras acreditam que está havendo um hiperdiagnóstico, né, que está havendo uma hipermedicalização, né? Você pega uma criança que é um pouquinho mais agitada e você já, não, ela tá hiperativa, vamos dar Ritalina para ela ficar quieta, quadradinha sentada, né? É normal você pegar uma escola e colocar uma criança de 6 anos de idade, 7, 8 anos de idade, querer que ela fique sentada 4 horas, olhando para frente. Não é normal isso, gente. Isso não é pedagógico. A gente só gosta de bater palma pro povo estrangeiro, mas a gente não vê os métodos que eles usam. Vai ver no Japão se a criança fica 4 horas sentada. Ela senta um pouquinho, aí daqui a pouquinho todo mundo levanta, faz um alongamento, vai comer um negocinho, volta, né? Tem um monte de estudo que comprova que a gente consegue ficar com a atenção dirigida mais ou menos uns 15, 20 minutos. E depois a cabeça voa. Então você produz mais se você seriar esse tipo de ensino, né? Do que você querer que a criança fique lá 6 horas, uma criança cheia de energia fique lá sentada quadradinha 6 horas. Né? Não vai. A criança tem energia, ela precisa se movimentar, tá? Vai ver lá na Suécia como é que é, vai ver na Dinamarca como é que é. A sala de aula não deve nem ter mesa nem cadeira. Senta tudo numa roda no chão e pronto, né? E aqui a gente tá nesse modelo que veio de Portugal lá de 1500, né? Só falta ter uma palmatória na criança. Então assim, né? O diagnóstico de TDAH eu acho que tá um pouco over, né? E muita medicalização. Então existem critérios muito sérios para a gente fazer esse diagnóstico e tem critérios muito sérios a serem seguidos antes da gente fazer medicação, especialmente em crianças, tá? Então, agora também aparecendo muito TDAH em adulto. Pô, o cara viveu a vida inteira bem, aí de repente agora, porque ele tá trabalhando 16 horas por dia no trabalho, no escritório, que tá começando a esquecer, tá ficando pé da vida, e aí pronto. Ah, não, acho que eu sou TDAH. Pô, ninguém vira TDAH com 40 anos de idade, entendeu? É igual falar borderline. Ninguém vira borderline com 60 anos de idade. Você é borderline na vida. Assim como você é TDAH na vida. Você não é TDAH só no trabalho, você é TDAH na vida. Você esquece de ir na piscina, você não consegue ver um filme legal, sua namorada falou uma coisa, você esqueceu, a sua mãe tem que falar a mesma coisa pra você 1000 vezes. Você não é TDAH só porque você não entende matemática, tá? Então o diagnóstico é um pouquinho mais complexo do que só esse de eu criança agitada, eu esqueci que eu tinha prova hoje, tá? Tem que procurar um profissional qualificado. Tá? Tem que ter calma na hora desse negócio. Não é o vizinho que faz o diagnóstico, não é o professor da escola, não é o Google. Tá? Tem médico ainda para isso. Estamos chegando nos 5 minutos finais. Fazer um brinde, né, pra galera e aí você pode fechar aí com... Pessoal, Vem cá. Vem, todo mundo, senta aqui.
Ninguém cresce sozinho. Ninguém prospera sozinho. Não existe essa coisa do herói que mata tudo no peito, resolve tudo, sabe tudo de tudo. Eu não sei. Eu mais não sei do que sei, né? Mas eu conto com uma coisa que é um privilégio que eu tenho e que eu tive desde sempre. Eu não sei porquê, eu não sei que estrela é essa que me acompanha. Deve ser minha mãe. Minha mãe é assim com Deus, ó. Minha mãe é assim com Deus. E Deus tem misericórdia de mim. Eu acho que é de tanto que minha mãe ora. E por isso, na minha vida, eu sempre tive gente boa do meu lado. Sempre, 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 sempre. Aqui está acontecendo esse fenômeno de 25 mil pessoas. E a maioria absoluta dessas pessoas, todo mundo, isso, Fred, vai, faz, assim, assado, tá legal, isso é muito bom, não sei o quê. As pessoas incentivando, as pessoas acreditando, as pessoas abraçando a causa, as pessoas ajudando, entendeu? Não tem um centavo aqui. Aqui não rolou um centavo. Ainda. Pode ser que role. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Pode ser que role, mas ainda não rolou um centavo, sabe? Todo mundo tá aqui porque quer tá aqui. Vocês, nós estamos 25 mil pessoas aqui porque a gente quer tá aqui. E isso é muito legal, né? Então quando alguém fala pra mim, vai, é legal, faz, né? É o mesmo prazer que eu tenho em falar, vai, é legal, faz. E aí quando eu vejo a pessoa fazer, e eu vejo a pessoa falar, eu fui e fiz exercício porque eu te vi lá no CrossFit fazendo exercício. Eu comecei a dormir melhor. Eu comecei a me dar melhor com a minha esposa. Eu parei de brigar no trabalho. Eu tô melhorando depois do tratamento. Ou eu tô melhorando depois de um insight, de uma conversa, de uma piada, de uma groselha que a gente fala aqui. Então, o trabalho que a gente faz junto. Vocês me ensinam. Vocês me ensinam, vocês me dão feedback. E, como sempre tem acontecido na minha vida, eu tô cercado de gente boa que gosta de mim, mesmo me conhecendo. mesmo me conhecendo bem, os caras gostam de mim mesmo me conhecendo. Então é uma coisa assim fenomenal, sabe? É isso aqui, é oração, filho. É Dona Carmen. Dona Carmen, ela é assim com Deus. Ela tem parte com Deus. Tem gente que tem parte com o diabo. Minha mãe tem parte com Deus. Ela tem um pacto com Deus que as coisas dão certo. Deus tem misericórdia de mim. E as coisas dão certo e fluem. Entendeu? Então, tudo isso que está acontecendo se deve a vocês estarem aqui. Se deve eu acredito na sorte. Eu acredito em bem-aventurança e também acredito em trabalho, também acredito em competência, mas eu sei que eu tenho muito mais a agradecer e eu tenho muito mais a dizer obrigado por vocês estarem aqui do que eu dizer, nossa, como eu sou maravilhoso, tá todo mundo aqui me olhando porque realmente eu sou bom demais. Então, eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão aqui e eu só tenho a agradecer. A taça do Douglas tá vazia, a minha ainda tem alguma coisinha aqui. Cadê a sua? Sei, tá vazia a também? Carol tá vazia. Só Não, tem. vamos dividir aqui. Só tem. Vamos dividir o Shang. Então pronto. Vamos dividir o Shang. Olha a arte. Ó, deu. Um pouquinho, só pra fazer o brinde final. Pessoal, a vocês, saúde, feliz ano novo. Hoje nós somos 25 mil, amanhã não sei quantos seremos. Não vamos ter medo de crescer. A meta é dobrar a meta. Vamos pra cima, tá bom? Saúde, viva! Viva! Perguntaram do livro. Quer falar? Livro. Dá tempo ainda? Tem 1 minuto. Vamos lá, pra fechar. Livro. Em 1 minuto, eu vou ler um trechinho do meu livro. E o livro chama-se Pensamento Ilustrado, Pílulas para o Cotidiano, tá? Então, além dos textos, tem ilustrações também, tá? O livro tá pronto, falta ser impresso. Eu vou ler um trecho para vocês.
Tá pronto em fevereiro, né? Não há antidepressivo que dê conta quando seu estilo de vida está longe de ser saudável. Ao contrário do que se imagine, essa frase é uma exaltação à liberdade e não uma sentença de fracasso. Antes de mais nada, denota que nos tratamentos ou processos de evolução, o indivíduo tem fundamental protagonismo. A despeito de não termos controle sobre todos os fatores que fazem adoecer, existem mais ações possíveis que influenciam sobremaneira o caminho para a melhora. A questão é: queremos consertar a goteira no teto ou preferimos continuar enxugando a poça no chão? É isso aí. Desliga aí do... Valeu, galera!